Fala pessoal, aqui é o Soldado Romeu, presidente da Aspra RS. Hoje estamos aqui fazendo o lançamento do podcast da associação, o Pod Praça. Então, a partir de agora nós teremos episódios, né? Hoje é o episódio de estreia, falando sobre as questões atinentes aos praças da Brigada Militar e Bombeiro Militar, por isso o nome Pod Praça. O nosso slogan será as vozes em defesa dos praças. E no episódio de hoje, que é o episódio número 1, a gente vai entrevistar a soldado Tayane, do Corpo de Bombeiros de Pelotas. E também a Daniele Mesquita, que foi aluna do primeiro projeto Bombeiro Mirim. Então, gostaria que a soldado Tayane, essa interessada de hoje, primeiramente, boas-vindas, né, ao podcast. É um prazer te ter aqui, principalmente no primeiro episódio, sendo hoje a estreia, né? E a gente trouxe como pauta o projeto Bombeiro Mirim, que é um projeto de excelente qualidade e principalmente que retrata o papel social do Corpo de Bombeiros. E aí, claro, eu vou deixar essa parte para te falar, mas o projeto é muito bacana, nós já somos parceiros deste projeto, né? E seguiremos com certeza nos próximos anos apoiando essa causa que a gente julga como justa, né? E também a questão social, onde faz um resgate, muitas vezes, de menores que estão em algumas situações mais vulneráveis. E o projeto acaba trazendo um acolhimento e principalmente disciplina e outros fatores que são com certeza preponderantes no crescimento dessas crianças, levando para a fase adulta. Então, por gentileza, Tayane, te apresenta aí, por favor. Então, muito obrigada pelo convite, né? Fico super honrada em participar do primeiro episódio, né? E principalmente falando desse tema que eu amo muito, que é o projeto Bombeiro Mirim, né? Então, muito obrigada aí pelo convite. Show de bola. Daniele, por gentileza, te apresenta. Tudo bem, eu sou a Daniele, né? Como dito, eu participei da primeira turma e quando a Tayane me convidou para participar, eu aceitei na hora. Eu acho que eu nem custei a responder a mensagem, porque é muito gostoso lembrar do que eu vivi lá em 2018. Não tem como descrever assim totalmente o que foi a minha turma e o projeto para mim. Coisa boa. Acredito que o bate-papo hoje vai ser muito prazeroso, muito gostoso, porque a gente está trazendo um assunto que é de interesse de todos, né? E com certeza vai ser um conteúdo enriquecedor. Então, Tayane, gostaria que te apresentasse formalmente, para quem está nos ouvindo aqui, saber quem está à frente deste projeto e o que a gente vai tratar sobre o assunto hoje. Então, eu sou bombeira militar há 10 anos, né? Entrei na turma de 2012 e há cerca de 7 anos eu trabalho com prevenção de incêndios, né? Então, por muito tempo eu trabalhei nessa área de educação de prevenção de incêndios e em 2018, né, o comandante do 3º BBM, na época Major Everton, ele me convidou para estar à frente do Bombeiro Mirim. Nós participamos de um evento do Pelotas Pacto pela Paz e naquele evento era um evento de escolas, né, mostrando um pouco como seria inserida essa cultura da paz nas escolas. E como eu fui professora, né, por alguns anos, antes de entrar no Corpo de Bombeiros eu era professora, ele achou que seria interessante eu participar desse evento para conhecer, né, e perceber como que o CBMRS poderia ajudar nesse projeto, né? E aí, logo de cara, a gente se apaixonou ali pela estrutura que estava sendo montada, né, em busca de educação pela paz nas escolas, e ele me convidou para fazer o projeto Bombeiro Mirim. Eu sempre gostei muito, né, de trabalhar com crianças, né, mas, claro, eu preferia apagar os incêndios da vida do que apagar os incêndios de sala de aula, né, percebendo, assim, que era uma profissão que precisava de um dom. E quando ele me convidou para fazer o Bombeiro participar, né, e criar o Bombeiro Mirim, eu achei que era um desafio, seria um desafio muito diferencial na minha carreira naquele momento, né? Eu já estava com mais ou menos uns 5, 6 anos como bombeira, então achei que aquele seria um momento de dar uma guinada na minha carreira. Foi muito engraçado, assim, porque ele me olhou e disse, vamos montar o Bombeiro Mirim? Eu digo, vamos. E ele, quem sabe o ano que vem? E eu digo, por que não esse ano? Aquilo era março, né? E ali eu já comecei a trabalhar. O Bombeiro Mirim, ele é um projeto institucional do CBMRS, né?
Ele já existe há muitos anos e em 2017 o CBMRS institucionalizou esse projeto, né, fez um padrão. Então eu trabalhei em cima desse projeto institucional, voltando um pouco para a realidade de Pelotas, né, conhecendo um pouco mais da realidade das escolas, né, pensando em como nós iríamos estruturar de modo que as crianças pudessem ir para o projeto. Então lá em 2018, né, a proposta, o convite para fazer o projeto veio em março e em maio, junho, a gente começou com a primeira turma, né? E ali a gente já começou a traçar, né? O quartel já começou a se moldar para receber, né, aquelas crianças. Inicialmente eram 30 crianças, né, a nossa proposta, porque nós não sabíamos como seria, né? Aqui Pelotas seria a primeira vez que teria uma turma nesse formato aqui. Então, lá em 2018, iniciamos o nosso projeto Bombeiro Mirim, né, com esse objetivo de trazer a educação preventiva, porque esse é um dos eixos estratégicos do CBMRS, né, que é focar na educação preventiva. O CBMRS ele é um corpo, principalmente após a Botkiss, ele acabou se tornando uma instituição muito preocupada com a prevenção, né? Então, o Bombeiro Mirim ele faz parte desse eixo estratégico de educação preventiva, né? Então, é um dos projetos que a gente tem aqui no nosso estado. Muito bacana. O projeto em si, né? Eu acredito, a gente está recém começando a entender, né? Nós aqui, os espectadores, sobre como é o processo de educação do projeto e levando para as escolas, porque hoje a gente sabe da realidade que a maioria das escolas não tem profissionais, né, preparados para serem os brigadistas, no caso. E essas crianças já são instrumentos, né, digamos assim, de levar o conhecimento básico sobre prevenção para dentro das escolas. Então, acho que e para a própria casa, né, também, para o seu eixo familiar também traz este conhecimento. Então, feita a tua apresentação, gostaria que a Daniele se apresentasse agora formalmente, dizer a sua idade e está estudando ainda, quais os teus projetos futuros? Então, eu sou a Daniele, como dito, eu tenho 16 anos e eu fiz a primeira turma em 2018 e foi na minha escola, né? Aí a diretora passou de sala em sala e na minha sala só 3 podiam fazer. E eu e mais 2, os 2 eram meus amigos, porque a gente fazia aniversário só no outro ano. Eu em janeiro, e eu em fevereiro e eu em abril. A gente ficou, vamos fazer? Eles, não sei, o que vamos pensar? Eu falei, vamos, não sei o quê. Aí vamos, a gente convenceu o outro. Aí a gente foi. E aí até ser chamado, tipo, foi antes, tinha que se inscrever, passar o número da mãe e tal. E aí participamos do projeto e tal. E depois, quando a gente saiu de lá, eu, falando de mim agora, a gente saiu de lá, meu Deus, eu preciso fazer um concurso, eu preciso virar militar. Aí tava na época do Tiradentes, vamos fazer o Tiradentes. Aí veio a pandemia na época da nossa prova do Tiradentes. Aí eu segui, fiz um concurso da aeronáutica até, da EPICAR. Aí depois, hoje eu tô no IFSU, eu faço edificações integrado, que é junto com o médio, para depois cursar engenharia civil. Mas foi no projeto, assim, que a gente aprende a saber estruturar o que a gente quer na vida, sabe? Não é só a prevenção, o que fazer quando acontecer tal coisa, é também saber montar. Eu quero isso, mas o que eu preciso fazer para conseguir? Eu tenho vontade bastante para conseguir fazer isso que eu quero, até onde eu vou por isso. E hoje eu posso dizer que o projeto me ajudou muito nesse ponto da minha vida, de conseguir organizar as coisas que eu quero. Eu estou onde eu queria estar, com 16, e ainda faço muito plano futuro, né? Ainda penso em fazer SPSEX, porque eu acho, assim, eu sou encantada pela carreira, eu ainda penso em fazer, e com certeza foi um projeto que ajudou muito em olhar e perceber que a gente tem que ir atrás para conseguir, não é só o querer. Com certeza, e se percebe a motivação, né, na tua fala, e com certeza isso já vem de ti, mas com certeza o projeto foi fundamental. Sim. Na tua tomada de decisões, hoje na tua postura, na tua forma de te importar, né, tudo. Eu acredito que o projeto realmente é um divisor de águas, né. Então vamos passar algumas perguntas, né, que a gente selecionou para falar sobre o projeto, entender um pouco mais também. Te confesso que eu não sei da carreira militar, obviamente, por ser militar, mas a parte de bombeiro, digamos assim, para mim é desconhecido.
muita, né? Principalmente essa questão dos projetos sociais. Então, eu gostaria de saber como, onde e quando surgiu a ideia do projeto, né, do Bombeiro Mirim. Tu já citou que faz parte das doutrinas do bombeiro, do CBMRS, mas tu tens a informação de quando surgiu o Bombeiro Mirim, se foi na região metropolitana, se vem de outro estado, se nasceu no Rio Grande do Sul. Poderia me explanar um pouco sobre isso aí? Então, o Bombeiro Mirim, ele é um projeto nacional, né? Só que cada estado ele dá a sua cara, né? O seu perfil. E aqui no CBMRS ele surgiu na região metropolitana, mas ele existe em várias cidades, em vários BBMs do Rio Grande do Sul. Só que ele não tinha uma padronização, né? Em cada BBM ele acontecia de uma forma, ele acontecia com idades diferentes. E em 2017 o CBMRS resolveu padronizar, né? Com base um pouquinho do que acontecia em cada cidade, ele padronizou e hoje ele é um projeto institucional. Cada cidade, né, cada BBM tem a liberdade de moldar dentro da sua realidade, mas ele tem aquele padrão, né? Nós temos um uniforme padrão, né? Então, que é a camiseta vermelha, a calça de abrigo e casaco vermelho, né? Também tem o boné do Bombeiro Mirim. Então, ele tem essa padronização a nível estadual, né? Mas cada cidade, né? Cada pelotão tem a liberdade de fazer de acordo com a sua realidade, né? Então, ele tem essa padronização que vem a nível da academia, né? Da Academia Bombeiro Militar, nos passaram esse projeto institucional. E aqui em Pelotas ele surgiu em 2018, né? Então, em 2018, a primeira turma de Bombeiro Mirim que tem aqui em Pelotas, padronizada, com tudo direitinho. E ele surgiu justamente dessa necessidade, né, do corpo de bombeiros, né, com a desvinculação em 2016, a gente percebeu que nós precisávamos estar mais próximos da sociedade. E que é melhor aproximação, senão através das crianças, né? Então, as crianças, elas são grandes disseminadoras de conhecimento, elas são grandes disseminadoras de ideias. Então, a gente resolveu trazer, né, em 2018, o Bombeiro Mirim, inicialmente, né, com 30 alunos, que era o que nós poderíamos comportar dentro da realidade do momento, né? Mas foi a partir dessa necessidade de estar mais próximo da sociedade, né? Perfeito. E hoje, vocês seguem trabalhando com o número de 30 crianças ou aumentou a capacidade do projeto? Então, aqui em Pelotas, hoje nós atendemos 30 crianças, mas conforme foi, em 2018 nós fizemos o projeto experimental aqui em Pelotas, vimos que dava certo, né? Até porque 30 crianças, a gente sabe que a gente tem uma defasagem de efetivo, né? Então, esse projeto ele acaba envolvendo um número de efetivo bem grande, porque são crianças, né? Então, a gente não pode trabalhar com menos de 2 militares, né, para dar essa assistência. Tem os militares que são voluntários para ministrar as instruções. Então, a gente tem somente uma turma e também a nossa sala de aula, né? Ela tem espaço para somente 30 alunos. A gente também demanda de recursos, porque precisa providenciar abrigo, camisetas, tênis. Então, precisa desse patrocínio, né, de empresas privadas. Então, por enquanto, a gente tem 30 alunos por projeto. Mas em 2019, percebendo que o projeto teve um grande sucesso aqui em Pelotas, nós conseguimos ampliar para outras 3 cidades aqui da região sul, né? Então, pela primeira vez, nós tivemos o projeto em Rio Grande, tivemos o projeto em Jaguarão. Em Jaguarão já teve Bombeiro Mirim há alguns anos, né? E aí, em 2019, a gente fez institucionalizado, né, conforme o que a instituição tinha passado. E nós também tivemos Bombeiro Mirim pela primeira vez em São Lourenço, né? Então, em 2019, nós conseguimos contemplar 4 cidades com o projeto, né? Então, foi o primeiro ano que o BBM, né, o terceiro BBM, conseguiu formar 120 alunos no projeto. Okay. Já em 2020, queríamos retomar com o projeto, né? Mas em função da pandemia, 2020 e 2021, nós tivemos que interromper o projeto, mas ainda assim nós tivemos algum vínculo com os alunos, né? Logo que iniciou a pandemia, porque o que acontece? Os alunos do Bombeiro Mirim, de um modo em geral, são crianças em vulnerabilidade social, né? Esse é um dos critérios do projeto, né? É ser crianças de 10 a 12 anos, crianças que recebam até um salário mínimo por família, né? E crianças que realmente o projeto vai fazer a diferença, né? Porque a gente também outro critério que a gente coloca é que o aluno não participe de nenhum outro projeto,
para que ele realmente possa se dedicar somente ao Bombeiro Mirim. E quando estourou a pandemia, em 2020, a gente se deu conta, para aí, tem muitos alunos do projeto que podem estar sendo prejudicados com essa interrupção, né, dos trabalhos, né, com o isolamento. Então, o CBMRS, né, através ali da coordenação do Bombeiro Mirim aqui em Pelotas, nós fizemos contatos com os alunos e, por algum tempo, fornecemos cestas básicas, né? Então, não é só um projeto que é só aquele momento de sala de aula. A gente tem também todo um cuidado, né? E procura manter um contato com os alunos. E agora, no ano de 2022, conseguimos retomar de novo com o projeto. E hoje estamos com 6 cidades do BBM estão com Bombeiro Mirim. Então, a gente tem o Bombeiro Mirim aqui em Pelotas, 30 alunos. Temos o Bombeiro Mirim em Rio Grande. Temos o Bombeiro Mirim em São Lourenço, em Jaguarão. E agora, esse ano, temos em São José do Norte e Santa Vitória. Cada um respeitando a sua particularidade, né? São José do Norte com aquela característica, né, que os militares precisam atravessar de balsa, enfim. Então, é muito interessante, assim, porque mudou um pouquinho a estrutura da cidade, né? Não tinha projeto e conseguimos inserir o projeto agora nessa cidade. Então, esse ano, na região sul, nós temos 180 novos bombeiros mirins participando do projeto. É um número bem significativo, né? E o alcance, com certeza, é um alcance que reforça cada vez mais o papel social do bombeiro, no CBMRS, e, com certeza, vai mudando vidas, né? Isso é o mais significativo de tudo, né? Não. E a gente percebe trabalho. Isso, assim, quando o que acontece? Para que a gente possa manter o projeto, nós precisamos de patrocinadores, né? Então, a gente tem uma proposta de marketing que a gente leva para as empresas, né, para nos auxiliar, e a gente demonstra isso, que não são somente aqueles 30 alunos que são atingidos com o processo, né? É toda a comunidade, né, que vai mudando, né, vai percebendo essa mudança nessa criança, né, nesse aluno, e a família também que acaba tendo esse retorno, é a escola que também tem esse retorno. Uma coisa interessante, assim, o primeiro ano do projeto, quando nós oferecemos para as escolas, eles nos mandaram aqueles alunos dentro daquele perfil. Como eles perceberam que os alunos tiveram uma grande mudança com relação à postura, porque o projeto, a base dele é a hierarquia e disciplina, né, que é a base da Brigada Militar, a base do Corpo de Bombeiros, e é o que a gente insere no projeto e a gente trabalha muito com os alunos. Como eles perceberam essa mudança, que foi bem significativa em alguns alunos, a Dani pode dizer melhor, né, porque ela fazia parte do projeto, mas como alguns alunos tiveram uma mudança bem significativa, já no segundo ano do projeto, as escolas começaram a nos mandar aqueles alunos mais desafiadores, né? E aí, claro, o segundo ano a gente já teve, né, percebeu que a didática, que a pedagogia tinha que ser um pouco diferente, mas conseguimos fazer essa transformação. Então, a comunidade escolar também percebeu essa mudança, né, da inserção. E hoje a gente tem uma procura bem grande, assim, não somente pelo Bombeiro Mirim, mas pelo projeto Bombeiro na Escola, né? Então, não é só aqueles 30 alunos que têm essa influência, né? É toda uma comunidade, assim, são muitas pessoas que também sentem essa mudança. Quando o projeto ele é eficiente, né, que ele traz esse retrato de um trabalho voltado dentro do profissionalismo, principalmente a questão da Brigada do Bombeiro Militar, né, que tem como base hierarquia e disciplina, isso começa a refletir dentro das casas, principalmente, né, na escola, mas nas casas. Eu acredito que os pais são os primeiros a notar essa mudança. Né? Depois começa a se perceber na escola a mudança de comportamento. Enfim, essa mudança que nós sabemos que acontece em decorrência do trabalho coletivo, porque às vezes muitos das crianças, né, elas têm dificuldade até em convivência com os colegas de escola. E através do projeto, o trabalho da disciplina, o respeito, acaba isso também se moldando e transformando a mentalidade das crianças, né? Começa a ter uma postura mais social, para um convívio adequado em sociedade, né? Podemos dizer assim. Antes de passar para a Dani, eu queria te perguntar o seguinte: como é que é feita a seleção do quadro de instrutores para o projeto Bombeiro Mirim, né, dentro do CBMRS, e se há participação no projeto de pessoas que não são do CBM, por exemplo, professores,
Eu sei que o Dr. Marcelo Malisa Cabral é participante do projeto, né, o juiz. Se tem outras pessoas do meio civil que também são introduzidas na parte didática do curso, levando um pouco de conhecimento, enfim. Quem são os instrutores, como é que é feita essa seleção e se é possível o ingresso no projeto de pessoas que têm vontade de ajudar de alguma forma. Não são do CBMRS, mas têm disposição em ajudar. Sim. Então, quando eu montei, né, a estrutura do projeto aqui para a Realidade de Pelotas, o CBMRS ele disponibilizou algumas sugestões de disciplinas, né? Eu analisei e vi quais eram as disciplinas que caberiam para a nossa cidade, né, para a nossa realidade, e montei com base pensando em disciplinas que os alunos tivessem a oportunidade de ter a vivência com a realidade dos bombeiros, com a rotina dos bombeiros. Então, o projeto ele ocorre dentro do quartel. Então, vira e mexe, os alunos estão lá em aula, toca o ferro, né? O ferro é o nosso sinal que alerta que vai ter uma ocorrência. Então, toca o ferro, é aquele alvoroço, porque sai o caminhão a todo vapor. Então, a gente queria possibilitar que eles tivessem essa vivência com a rotina. Então, as disciplinas, elas também são relativas à rotina de bombeiro. Então, é prevenção de afogamentos, é instrução de nós e altura, né? É a aula de prevenção e de combate a incêndio, onde eles têm essa oportunidade também de combater incêndio. Então, os instrutores, eles são escolhidos com base também nas suas especialidades, né? Então, os instrutores que dão aula de prevenção de afogamento são instrutores que são guarda-vidas, né? Os instrutores que dão aula de prevenção e combate a incêndio são instrutores que trabalham na parte de prevenção e que também têm essa vivência de combate a incêndio. E tem outras disciplinas que a gente também foi inserindo, porque a gente percebeu que era necessário para a realidade das turmas, né? Do projeto, né? E, assim, uma coisa, talvez não saibam, né? Mas o CBPEL, né, o Corpo de Bombeiros Militar aqui em Pelotas, ele tem um efetivo muito qualificado, muito qualificado. Então, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos enfermeiros, né, nós temos doutores, né, tem colegas que têm mestrado. Então, nosso efetivo ele está sempre buscando treinamento, ele está sempre buscando se qualificar. Então, no nosso quadro de instrutor, no nosso quadro de efetivo, nós temos pessoas muito capacitadas. Então, eu procuro, primeiramente, ver, né, o que a gente tem no nosso efetivo que poderiam agregar. Então, por exemplo, uma instrução que a gente tem é a instrução de introdução à adolescência. Por quê? Eles têm entre 10 e 12 anos, já estão começando a adolescência. Então, nós temos a Sargento Luana, né, que é enfermeira. Então, essa é uma das disciplinas que ela dá. Nós temos também, a gente pensou na possibilidade de oferecer um momento bilíngue, né, durante o projeto. Então, nós temos a Soldado Ana Paula. A Soldado Ana Paula, ela é professora de espanhol. Então, eles também, ao longo do projeto, eles têm essa vivência do espanhol. Então, esse quadro de instrutores ele é escolhido, primeiramente, dentro do CBMRS, com base, né, nas capacidades de cada um do nosso efetivo. E o juiz Marcelo Cabral, por exemplo, que é o civil que nos auxilia. Nós temos também o professor Fabrício, né, que é o nosso professor de biologia. Eles são parceiros que acabaram se apaixonando pelo projeto, né, se colocaram à disposição e que hoje fazem parte do nosso quadro de instrutores fixo. Então, sempre que a gente precisa, sempre que vai montar o projeto, eles já estão ali com os nomezinhos que já não podem sair, né? E a gente também conta, ao longo do projeto, não tem como a gente fazer um projeto sem ter outros parceiros, né? Então, por exemplo, temos o PROERD. Uma das instruções que a gente dá é a instrução de prevenção às drogas, né? Então, o PROERD também é nosso parceiro. Nós temos a parte de segurança no trânsito, onde a gente conta com o apoio da EPRF, da Ecosul. Então, os parceiros eles vão surgindo, né? O quadro de instrutores ele vai sendo montado de acordo com a realidade do projeto. Isso não é só aqui em Pelotas, né? Nas outras cidades também, nós sempre temos... A gente percebe assim, olha, essa turma... em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, né, o Sargento Assis, que é o coordenador do projeto lá em Santa Vitória, ele percebeu, nossa, eu acho que vai ser legal para eles conhecerem a FURG, né, conhecerem um museu oceanográfico. Então, ele fez toda uma movimentação e possibilitou que os alunos conhecessem. E muitos alunos nunca conheceram e talvez tão cedo não conseguiriam conhecer. Então, a gente vai fazendo essas instruções e montando o quadro de instrutores de acordo com a necessidade do que a turma vem pedindo, né? Isso tudo, o trabalho se percebe que é voltado à inserção também, né? Não só
as atividades teóricas e práticas dentro da instituição, né, nos pelotões ou nos batalhões, mas também inserindo os jovens em situações como, por exemplo, citou uma visita ao museu, que é uma coisa que dentro de uma normalidade seria praticamente impossível, né? Então é uma forma também de inserir maravilhosa. dentro de cenários onde dificilmente a criança conseguiria ir, né? Não, e é uma oportunidade, assim, o que eu vejo, por que eu amo tanto o Bombeiro Mirim, né? Porque é uma oportunidade que tu tem de realmente, como a Dani falou, né, não esperava que fosse tudo isso, mas de mudar a realidade daquele aluno. Não é ser só mais um projeto onde o aluno vai lá, passa o sábado, né? Porque o nosso projeto aqui em Pelotas, ele acontece no sábado pela manhã, né? Então, não ser só um projeto onde ele vai lá no sábado, aprende alguma coisa e deu. Aquilo ali ele não vai levar nada para a vida. Não. A gente quer que ele realmente, além de criar relações, né, criar outras relações humanas, conhecer outras realidades, que aquilo ali ele vai levar para a vida dele de uma forma significativa, né? Por exemplo, nesse projeto, os alunos tiveram a oportunidade de andar de jet ski. Né? Nossa, jet ski é uma coisa cara, né? Nem eu, se não fosse pelo CBMRS, eu não sei quando eu teria a oportunidade de andar. E todos os alunos puderam ter essa vivência. Eles fizeram um passeio também pelo Arroio Pelotas, né? Também essa turma teve a oportunidade de fazer um rapel na cachoeira. Então, assim, nosso objetivo é realmente fazer a diferença, né? Possibilitar experiências que eles possam levar para a vida toda, né? E também transmitir, né, tudo isso que eles estão aprendendo, né, porque ali a gente, na instrução no jet ski, a gente também ensinou outras coisas para eles, né, a valorizar os pontos da nossa cidade, né, a entender um pouco mais sobre a natureza. Então, tudo isso eles também têm a possibilidade de, além de levar para a vida, disseminar, né, esses conhecimentos. O conhecimento nunca é perdido, né? Eu ia te fazer a próxima pergunta, mas eu acho que vou fazer para a Dani. Então, provavelmente vai conseguir responder. A pergunta é a seguinte: como que se dá o ingresso no projeto, né? Qual a idade inicial para fazer parte do projeto e se tem limite de idade? Por exemplo, a criança entra com 10 anos e sai com 12, pelo que eu percebi, ou pode ficar até 16 anos, por exemplo. Então, como se dá o ingresso no projeto e qual a idade de ingresso e a idade limite para permanecer? Como a Tayane estava falando, né, dos 10 aos 12, mas tem que estar com 11 para sair com os 12, porque tipo, quando eu fiz, pelo menos, né, na minha turma era só os 3, como eu falei, que a gente fazia aniversário só no outro ano, porque o resto ia fazer no meio do projeto aniversário, então não ia ter como. E a duração, não sei se continua de 6 meses. Mais ou menos. Aí a duração de 6 meses, então provavelmente vai fazer aniversário lá dentro, então podendo entrar com 11, né, para 12, tu vai sair de lá com 12, tem como ficar até 16, até 17, porque são 6 meses que vai ficar no projeto. Óbvio, tu vai ficar sempre envolvido com outras turmas, a Tayane direto me chama uma amiga que eu tenho, ela diz, hoje tu vai, a Tayane me chamou, tem tal coisa. Então, tu continua naquela vivência com o projeto, mas não fazendo parte, não cursando, não ativamente lá dentro como aluno, mas tu continua lá, né? E eu era uma das mais velhas da turma, né? Porque tava no finalzinho. E tinha gente bem mais nova e como era diferente, e mesmo assim a gente conseguia conviver, sabe? Uma curva que parecia de 12 para 10, tem coisa que a gente fala e fica, como assim? Aí é uma diferença que pega e mesmo assim lá dentro acaba que tem uma igualdade entre todo mundo, né? Porque eu tenho 12 que eu vou fazer e quem fez 10 semana passada não vai. Então, lá dentro, tipo, tu consegue conviver com quem tem 2 anos a menos, que nessa época de idade, na pré-adolescência, 1 ano, meses de idade, dá uma diferença, assim, que tu nem tem noção. Então, é nessa idade, dos 10 aos 12. Perfeito. É isso que eu gostaria de entender, o ingresso, como que se dá. Então, é a partir dos 10 anos até 11 para poder 12 anos. Até essa última turma, a gente possibilitou que as crianças tivessem 12 anos no momento da inscrição. Aí alguns fizeram 13 anos ao longo do projeto, aí a gente deu essa possibilidade, até porque em função da pandemia, né, para que as crianças que vão fazer 13 anos não perdessem essa oportunidade, a gente possibilitou que de 10 a 12 anos essa é a faixa etária. E o ingresso é através das escolas. Inicialmente, nesses últimos anos, a gente fez por meio das escolas.
A gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria Municipal de Educação. Então, a Secretaria ela nos indica as escolas que irão participar do projeto. No primeiro ano, a gente pediu que fossem escolas próximas do quartel. Por quê? Como nós não temos a possibilidade, e como foi muito rápido, né? O comandante pediu em março, em maio a gente já iniciou, nós não tínhamos nenhuma parceria para transporte. Então, eu tinha receio que se fossem crianças de escolas muito distantes, que tivesse evasão. Então, inicialmente, escolhemos escolas próximas do quartel e que foi muito positivo, porque ali em torno, embora seja centro, no entorno do quartel nós temos uma comunidade muito carente, né? Então, foi muito assertivo essa escolha de escolas próximas. Então, a prefeitura nos indicou, no primeiro ano, as escolas foram a Jeremias Frois, a Lactini e a Francisco Simões. Né, foram as 3 escolas que participaram. E nas escolas, as escolas é que fazem a seleção. Né? Nós deixamos que a escola fizesse seleção. Por quê? Porque eles conhecem os alunos que realmente vão precisar e que realmente o projeto vai fazer a diferença na vida deles. E o porquê, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar. Por que a gente escolhe crianças de 10 a 12 anos e não crianças mais velhas ou crianças mais novas? Porque nessa faixa etária, as crianças elas já começam a perder o pai e a mãe como referência. E elas já começam a depositar a referência delas em outras pessoas. Em youtuber, em um vizinho mais velho, né, naquele amiguinho popular da escola. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem essa pretensão, bombeiro, né, militar, ele tem essa pretensão de ser, daqui a pouco, uma referência positiva. Né? Então, quando as crianças começarem a pensar em ter como uma referência uma pessoa que daqui a pouco não seja tão positiva, então eles terem um corpo de bombeiros como essa referência positiva. Então, por isso que o CBMRS escolheu de 10 a 12 anos como a faixa etária. É bem assertivo, realmente, né? Porque, como tu falou, a criança começa a ter os seus ídolos, os seus heróis, né? E nada mais justo do que ter o herói, já como consagrado o bombeiro herói, né? Ter esse espelho onde só vem a agregar virtudes à conduta da criança, né? Isso é muito importante, é uma forma muito assertiva, de fato. E essa seleção de escolas mais vulneráveis, né, onde os alunos são mais vulneráveis, melhor dizendo, eles têm uma relevância, né? Porque é uma forma de tu resgatar, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a criminalidade chega mais rápido onde há falência do Estado, né? Onde o Estado não chega, é que ocorrem essas perdas das crianças e adolescentes para o crime. Então é muito importante a ação assertiva do CBMRS, e, obviamente seguindo modelos de outros estados e talvez de outros países. Então eu vejo com muito bons olhos isso, né? Nós, como policiais militares, a gente vê muito nas áreas carentes a influência do crime sobre as crianças, sobre os adolescentes. E a gente vê nitidamente, onde o Estado não chega, a criminalidade toma conta. Então é uma pena, né, a gente não conseguir ter um número maior ainda de crianças participando desses projetos. Claro que a gente sabe, como tu bem falou, da questão do comprometimento de parte do efetivo, porque para que o projeto também tenha uma qualidade, seja assertivo, os profissionais têm que ser motivados a fazer o seu trabalho de forma exemplar. E obviamente tu não pode exigir demais tu não pode exigir que um bombeiro saia de um plantão de 24 horas e já fique, por exemplo, zelando por crianças no projeto. Então tem que ter realmente um efetivo destinado ao projeto e obedecendo também os limites, né, do ser humano. E hoje aqui em Pelotas, por exemplo, o nosso pelotão é um dos que mais tem, porque aqui em Pelotas o efetivo é muito motivado, né? O pessoal tudo... Bom. E eles sempre... Eu sempre brinco, assim, que eu tô sempre metendo em fria, né? Tô sempre fazendo alguma coisa, tô sempre chamando o pessoal. Mas é muito legal, assim, eu digo, eu chamo porque eu sei que e o sucesso do Bombeiro Mirim, ele só se deve a isso, não é eu que sou a responsável pelo sucesso do projeto. O sucesso do projeto é somente por conta do efetivo super comprometido que a gente tem. Atualmente, na coordenação do projeto, nós temos 9 militares, né?
E é um número razoável. E mesmo assim, com 9 militares, a gente ainda já tem que ter esse jogo de cintura para não comprometer somente um, né? Para não ter essa sobrecarga, né? Porque é um projeto que ele não é somente o sábado, né? Ele exige uma série de coisas, né? Uma série de material. Então, a gente tem que ter um comprometimento a mais, né? Eu rezo para que no futuro a gente consiga, e esse é o meu sonho, assim, que daqui o ano que vem ou nos próximos anos a gente consiga, né, atingir 60, 90 crianças, né? Quanto mais crianças puderem participar do projeto, eu acho que a gente vai ter uma comunidade aí uma geração aí bem com uma visão, né, de cidadania muito mais ampliada, né, e disseminando aí a educação preventiva. Coisa boa. Formando cidadãos, né? Aproveitando, queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Sargento Lucemar Dias, que não pôde se fazer presente. Mandou um abraço para ele, meu amigo. E gostaria que tu falasse o nome dos demais colegas que participam contigo, se for possível, obviamente, né? Sim. Pra gente reconhecer, né? O trabalho desses valorosos guerreiros aí que se doam, né? Muitas vezes o seu horário de folga, né? Verdade. Lá correndo atrás, o Sargento Lucemar um dia mesmo foi lá na associação, preciso de material, preciso de tinta. Então, prontamente nós dispensamos, porque é importante para nós também auxiliar, como eu tinha te dito ali, nós somos parceiros e sempre que puder, se nós não conseguirmos, a gente vai chegar num parceiro nosso para que a gente consiga atender vocês. Então, por gentileza, fala o nome do pessoal da equipe para a gente poder... Espero não esquecer, todo mundo sabe que eu sou bem esquecida. Mas atualmente nós temos o Sargento Lucemar, né, que é responsável pela parte de disciplina dos alunos, então ele é responsável pela parte de civismo, disciplina, porque nós temos essa rotina, né, cívica durante o projeto. Nós temos a Sargento Luana, né, que também é responsável por essa parte é responsável pela aula de introdução à adolescência e toda essa parte que envolve os adolescentes, né, de conversar com eles, ela nos auxilia muito nisso. Temos a soldado Ana Paula, né, que é a nossa instrutora, né, de língua hispânica. Temos a soldado Natália. Vocês viram que eu chamei a mulherada toda para nos auxiliar, né? Importante. A soldado Natália também cuida dessa parte de disciplina com eles, é uma das nossas guarda-vidas, né? A única guarda-vidas aqui da região sul, então também tem muito orgulho de ter essa referência, né, no projeto. Temos o soldado Pias, né, que é quem cuida da parte de aventuras, né, então a parte de instrução de nós em alturas, ele nos auxilia, foi ele que levou a criançada lá para a cachoeira e eu estava bem enlouquecida, apavorada, e de uma forma muito segura ele possibilitou que eles tivessem uma experiência inesquecível. Temos o soldado Ferrari, né, que é o nosso soldado da Força Nacional, que também é a paixão das crianças, né, é um soldado que traz esse aspecto brincalhão para o CBMRS, traz esse aspecto leve, né, então ele ficou um tempo fora na Força Nacional e os alunos já sentiram falta. Temos o soldado Vladimir, que também nos auxilia com essa parte de disciplina, com a parte de alimentação, né? Tudo que precisa, parte operacional do projeto, qualquer coisa que eu precise. E isso é muito, muito, muito legal, assim, ter com quem contar. Então, o soldado Vladimir é excelente. Temos o soldado Zanini, que é a parte de prevenção e combate a incêndios. Então, toda essa parte prática, né? Com relação ao combate a incêndio, ele nos auxilia, né? Nos dá esse apoio. E deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. À vontade. O soldado Zanini me emocionou até sim, na aula inaugural, né? Na aula inaugural, né? E ele é essa referência pra gente, assim, com relação à história de vida, né? Porque ele tem uma história bem marcante, então ele tá sempre lá conversando com eles e incentivando eles, né, a tá tendo uma perspectiva diferente de vida. Não esqueci ninguém, graças a Deus. Que bom. E nós temos também outros colegas que também nos auxiliam, né? Tem o soldado Miranda, que sempre que a gente precisa, ele está lá à disposição, o soldado Matoso. Enfim, agora eu não vou citar todos, porque realmente, assim, nós temos essa equipe que coordena, né, o projeto. Mas tem diretamente o Sargento Yankee, né, que é o nosso Sargento Yankee, que eu tô sempre incomodando ele. Só digo, sargento, eu preciso escalar fulano, e ele tá lá, adapta, né, a escala, faz lá aquele malabarismo
malabarismo, que a gente sabe que o sargenteante Esse tem que fazer, né? Então, assim, a gente tem um grande... Tem esses que são os que coordenam, né? Que são aqueles que eu tô sempre incomodando. E, assim, já aproveitando, assim, para fazer um agradecimento, quando iniciou o projeto desse ano, eu tive que fazer uma cirurgia. Então, até setembro, eu fiquei afastada do projeto. Eu só fazia a coordenação por fora. Então, foi toda essa turma aí que fez a parte operacional. E, nossa, assim, ó, eu não tenho nem o que dizer, assim, o tanto que eu tive que incomodá-los, né, porque acabava que muita coisa eu assumia, né, ia fazendo sozinha, e dessa vez eu não tinha pernas, literalmente, né, eu estava imobilizada, com a perna imobilizada. Então, esse pessoal aí, ó, super topou e super abraçou a causa e tocaram um projeto, né, e eu cheguei agora só no finalzinho para pegar os louros, né, mas eles tocaram um projeto de uma forma assim, ó, que não tem preço, assim. E os alunos desse ano são alunos assim maravilhosos, assim. Então a gente vê o retorno em virtude disso, né? Com certeza, com o crescimento do projeto, cada edição vai ser sempre melhor, né? Até a vontade de chegar das crianças já é diferente. Porque elas vêm, né, reverberando. 7h15 da manhã, 7h30 da manhã. O projeto inicia às 8, né? E 7h15 e 7h30 eles já estão lá. Eu digo, gente, eu tô chegando, né, pra me fardar. E digo, vocês já estão aí, né? E aí foi outra coisa que acabou surgindo, que de acordo com a realidade, por isso que a gente sempre precisa do apoio do patrocinador, nós não servíamos lanche para eles, servíamos lanche no meio da manhã. E com essa chegada tão cedo, a gente passou a ter que servir um café da manhã logo que eles chegam. Então, assim, vai surgindo as necessidades e a gente vai precisando se adaptar, né? Não é uma coisa engessada, é uma coisa que, como tu lida com humanos, lida com vidas, tu tem que estar sempre adaptando, né? Coisa boa, interessante. Voltando a falar sobre o corpo de instrutores, agora eu vou passar para a Dani. A gente sabe, né, que o corpo de instrutores são bombeiros qualificados, comprometidos, mas eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência de todo o projeto. Qual foi a tua experiência com os instrutores? Teve algum instrutor que te marcou mais? Alguma disciplina que tu tenha gostado mais? O que tu... eu gostaria que tu fizesse um resumo do teu período de curso e principalmente falando da qualificação dos instrutores. O que tu percebeu e o que tu carregou na tua adolescência do projeto? Sim, falar de um é difícil, mas sempre tem quem marca, né? Esse ano eu fui no desfile do dia 7. Só um pouquinho, só não pode falar da Tayane, tá? Eu fui no desfile do dia 7, eu tava vendo assim, e aí passou a Luana, eu acho que foi, e me abanou, meu Deus do céu, eu tive que esperar acabar, eu fui dar um beijo nela, e assim, saber que lembra, sabe, fica marcado, porque pra gente fica, mas saber que pra eles também é algo que tu pensa, não, eu tinha 11 para 12, eu vou lembrar, né? Tipo, foram 6 meses todo sábado lá. Mas saber que eles, com tudo que acontece, lembram da gente não tem nem o que falar. E o legal do projeto, eu acho que chama, assim, o jovem pra ir. Chama, tipo, sábado, tá lá todo dia de manhã. Tipo, às vezes a gente sai sexta, tem janta de família, tem prova, enfim. E tu tá lá todo sábado de manhã, é porque é uma dinâmica diferente, sabe? Aula de espanhol. Eu tenho aula de espanhol na escola, é chata, eu não gosto. Mas lá é aquilo. Mas imagina se tu pega uma situação de perigo e é alguém que fala espanhol, o que tu vai fazer? Tu não vai poder dizer que tu é um bombeiro mirim e tu fica naquilo, meu Deus, eu preciso aprender. Tipo, um dia vai acontecer e eu vou poder ser o herói da situação. Sim. Tu aprende, né, assim, sabe? Vai acontecer alguma coisa, tu vai dizer, não, eu sou bombeiro mirim, eu sei fazer isso. É puxando pro projeto para chamar atenção, porque é difícil tu prender um jovem, 10 anos, a ficar 2 horas se alguém falar. Mas não é 2 horas se alguém falar, é interagir com aquilo. Por isso que é diferente. Porque quando era um bombeiro que dava aula, a gente conseguia se prender muito mais que qualquer outra, porque eles conseguiam trazer a vivência deles para o que a gente ia usar. Não tem nem o que falar. A aula de espanhol, eu lembro direitinho dela falando, vocês precisam saber o básico. Todos os países que nos cercam falam espanhol. O que vocês vão fazer se acontecer um acidente? E a gente ficava se olhando, aí todo mundo ficava quieto e a aula sucedia até o fim, todo mundo prestando atenção. Aí, na época, a gente também soube do cyberbullying, que na época nem era tanto, e hoje em dia a gente vê que
cresceu muito mais, né? Porque a gente nem dava tanta atenção, talvez por nem ter o celular perto, mas de bater na tecla, tipo, tu vai ser bombeiro mirim. Vão te perguntar, tu como bombeiro mirim, tu vai fazer o quê? E a gente acha que não vai ser, a gente acha que não vai acontecer isso. Mas nesses 4 anos que faz, assim, olha, muita gente me chamou pra perguntar, tu fez o projeto, meu filho quer fazer, como é que faz? Tu aprendeu tal coisa, eu tenho uma dúvida, o que eu vou fazer? Então, tu ter uma aula com bombeiro é diferente. Tu sente que tu faz parte daquilo, que tu realmente é um bombeiro mirim, que tu, um pouquinho que tu sabe, tu vai conseguir levar pra depois. Então, eu acho que é isso que incentiva tanto o jovem. Até ele falou que essa turma vai super cedo. É isso. É trazer essa coisa do egoísmo. Tu é um bombeiro mirim. Ser bombeiro mirim é ser diferente. Tu vai saber mais coisas. Tem que incentivar mais pessoas. Tu dá esse incentivo para uma criança, para o jovem, é dizer assim, tá na tua mão o poder. Exatamente. Se tu prestar atenção aqui, tá na tua mão. Tu vai mudar tudo, vai mudar tua mãe, tu vai mudar teu amigo, tu vai mudar teu primo. E tu sente isso. Porque não é uma aula como na escola, que muitas vezes é aquele negócio totalmente teórico. Tu senta, copia isso daqui, um dia tu vai usar. Que tem muita coisa que a gente vê assim. E lá não, lá tu consegue ligar a realidade, tudo que tu tá vendo. Porque eles mostram como tu vai usar, e não só nesse negócio do egoísmo do bombeiro, mas do civismo, sabe? É o teu valor, tu vai ser uma pessoa boa, tu vai ter orgulho de fazer isso. Então, é isso que chama a atenção do jovem para estar tão cedo lá, para ter aula e não querer dormir. Por mais que sempre tenha aquela vontadezinha, mas é o que chama, sabe? Não, e a presença 100%. Até, claro, esse faz parte do nosso regulamento, né? Eles não podem ter faltas, mas era sempre presença 100% dos alunos. O que eu vejo, assim, né? Um pouco que eu tenho conversado aqui, ouvindo a Dani aí, é que ela é muito comunicativa, né? E com certeza, por si só ter participado do projeto, tu já te tornou uma referência. Com certeza. E o fato de tu ser comunicativa e tu consegue transmitir a tua experiência, motivando outras pessoas, com certeza. Todas as crianças que estão à tua volta querem participar do projeto. Né? Não tem nem dúvida. Não só crianças, né? Porque eu acredito assim que a forma que ela fala é uma forma que motiva qualquer um. Eu estou motivado aqui ouvindo ela. Então, com certeza, teus familiares e pessoas mais próximas tiveram essa vontade de... queria ter a oportunidade de fazer o curso, né? O projeto, ser participante do projeto. Outra pergunta para ti, para as duas, na verdade. Bom, a gente sabe o empenho no projeto, toda a questão doutrinária, né, que vem do CBMRS, e eu queria entender, após o término do curso, né, tu és uma exceção pelo que eu vi, mas após o término do curso, o CBMRS ou o Juizado da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, faz um acompanhamento com as crianças para saber se houve alguma evolução? Tem algum dado estatístico que comprove, por exemplo, que das 30 crianças que participaram do projeto, por exemplo, o caso dela, ela está no IFE, vamos dizer que 20 conseguiram concluir ensino médio, ou já estão no IFSU, no Colégio Tiradentes. Tu consegue ter, existe algo concreto nessa forma de saber o quantitativo do alcance do projeto, baseado no acompanhamento posterior ao projeto. Existe esse acompanhamento ou não? Ainda não existe? Ou gostaria de falar sobre isso? Ainda não existe. Ele ainda não existe de uma forma formal, estatisticamente. Mas eu acabei fazendo, eu e alguns colegas fazemos o acompanhamento de alguns alunos, né? Então, a gente procura fazer de todos, alguns a gente não consegue contato, mas principalmente pós-pandemia, né? A gente procurou ter esse contato com eles, né? Então, a gente vai acompanhando. Por exemplo, agora... Há um mês atrás, uma das alunas, ela fez 15 anos. E ela participou daquele projeto social, Sonho de Princesa. Que legal. E ela tinha um número limitado de convites para distribuir. Ela tinha cerca de 15 convites. E a família dela é grande, ela tem outros
6 irmãos, se eu não me engano, e mais mãe, pai, enfim. E ela convidou 2 instrutores do projeto para participarem representar o CBMRS. por conta disso, por nós termos esse acompanhamento informal, não é bem um acompanhamento do CBMRS, né? Mas nós, da equipe de instrutores, procuramos ter esse acompanhamento dos alunos. Então, a gente vai acompanhando quem passa para o IFSU, né, quem passa para outras instituições, né, alguns que acabaram se perdendo no caminho, porque, claro, a gente faz a nossa parte, né, dentro da nossa realidade, mas eles estão inseridos em uma comunidade, estão inseridos em algum meio, e aí, por mais que a gente tente, a gente não tem controle, né? E cada projeto, a gente tem um encontro marcado com eles. Essa é uma das dinâmicas que a gente faz no último dia do projeto, que é uma carta para o eu do futuro. Então, eu convido que eles façam uma carta para o eu daqui a 5 anos, né? O ano que vem a turma da Daniele já vai abrir a carta e a gente coloca numa cápsula do tempo essa carta, e ali eu convido, né, motivo eles a escreverem o que eles querem para o futuro deles, como que eles querem estar, né? Então, também esse é um encontro que a gente tem marcado dentro de 5 anos para cada turma, né? Para a gente como ver. tu falou, não é algo formal, mas já existe, né? Já tem. Eu suspeitava disso. Porque a gente pensa que não é só... como o nosso objetivo não é só fazer um projeto, mas é plantar uma semente que vá realmente florescer, né? Então, eles não só participam do projeto naquele ano, né? A turma da Daniele, ou a turma de 2019, eu não me recordo, eles também participaram do Guarda-Vidas Mirim. Então, tem evento institucional do CBMRS, nós convidamos eles para participar. Eles participam do desfile de 7 de setembro, do desfile do 20 de setembro. Então, a gente procura ter não só aquela vivência naquele dia, naquele sábado, né, durante o período do projeto, mas depois a gente também procura manter esse contato, porque eles viraram, é o que eu falo para eles, agora vocês são bombeiros, mirins, mas são bombeiros, Sim. Então vocês precisam honrar o nosso nome, né, nós somos um corpo de bombeiros, nós somos uma grande família, então a gente precisa ter esse vínculo, esse contato. Show de bola. Então a Dani digamos assim, a nossa prova viva de quão importante é o projeto, e principalmente, mesmo que não formalmente, mas existe essa conexão, né? Esse acompanhamento, e com certeza é gratificante, né? Ver o resultado de estar aqui a Dani do nosso lado, no IFSU, tá? Com certeza será uma militar, vai ser uma bombeira militar, sem dúvida, não tem dúvida disso, a não ser que queira mudar de profissão. E eu acho que o projeto, além de trazer esse civismo, né? Formar cidadãos, também já traz o ideal da profissão que quer seguir. Eu acredito que a unanimidade queira ser bombeiro, né, pela vivência, mas ali já vão sair com certeza advogados, médicos e de outras tantas profissões, mas que tiveram esse experimento de conhecer a hierarquia, a disciplina, aprender a respeitar o próximo. Enfim, essa lição de civismo, né? Formando um cidadão de bem. E, com certeza, como eu falei antes, é onde o Estado não consegue chegar, a criminalidade chega. O CBMRS está fazendo um excelente trabalho neste projeto, né? Eu acompanho já há algum tempo. Inclusive, o sargento Lucimar me procurou várias vezes em relação aos 15 anos da menina, né? Tava correndo, acho que atrás do salão, algumas coisas assim também. Mas isso tudo é muito gratificante, né? A gente vê que é algo fantástico, é fenomenal o trabalho que vocês desenvolvem. Agora, vamos passar com umas perguntas um pouco mais capciosas. Sim. Bom, a gente já falou sobre como surgiu, né? Vencida essa parte do bombeiro civil, acredito. Não sei se tu quer falar alguma coisa. Eu acho que no acompanhamento, como a Tayane falou, a gente tem até um grupo no WhatsApp da minha turma, que hoje em dia, alguns sábados, a gente tem a oportunidade de ser monitor da turma de hoje. Que legal. E eu acho que muito de chamar um ou outro, de ter esse grupo,
Porque eu tenho uma amiga, a Raíssa, ela fez e participou. Ela me chamou e falou, oi, hoje eu vou. E eu cheguei, se ela assim até me chamou, eu tô com tanta saudade. E no dia do bombeiro, eu tenho, acho que assim, uns 10 ou assim, uns 15 nas redes sociais, no Instagram. E é o tanto, tipo, de gente que fez a turma comigo postando, sabe? De orgulho de, sabe? A gente conhecer. Porque a gente acha, tipo, apaga o fogo. Tipo, a gente sabe a importância, mas não sabe tudo que tem por dentro. Tipo, não é só isso que a gente vê, não é só esse herói. Não é só esse herói por fora que a gente vê nos incêndios. E esse acompanhamento faz isso, faz a gente ver o quão importante é e complexo é. Então, tipo, no Dia dos Bombeiros, eu vi muita gente postando foto na época do projeto. Tipo, parabéns, profissionais maravilhosos, dão oportunidade para nós. E não foi pouco, foi assim, acho que todos que eu tenho, algum postou alguma coisa. E eu acho que essa parte do acompanhamento, por mais que não formal, faz a diferença, sabe? A gente vê que ainda toca o projeto Bombeiro Mirim em nós. Perfeito, show de bola. Antes de nós passarmos para Bombeiro Cidadão Bombeiro, eu gostaria de fazer uma fala aqui, corroborando com o projeto Bombeiro Civil Mirim, né? E pedir para quem tiver interesse de patrocinar, né? Agora, o ano que vem, o curso já deve estar próximo do fim ou ainda não? Nós teremos a formatura dessa turma, mas já estamos correndo atrás da turma do ano que vem, né? Então, é um momento específico de a gente correr atrás de apoiadores para o projeto, né? De antemão, já te digo que a Aspra segue apoiando o projeto Bombeiro Mirim. Nós somos parceiros, vamos continuar sendo parceiros do projeto. E também pedir para que os nossos ouvintes, né, os nossos convênios da associação, que tiverem interesse em ajudar, assim como as óticas já auxiliaram, também patrocinando o projeto Bombeiro Mirim e também patrocinando agora o Pod Praça, né? Nós vamos precisar de patrocinadores para que a gente consiga dar sequência ao nosso trabalho, com episódios quinzenais ou talvez mensais, mas a gente também vai correr atrás dos patrocinadores, né? Depois eu vou explicar um pouco mais do pod no final aqui para não atrapalhar muito nossa sincronia de fala. Então, perfeito. Bom, agora vem o momento da gente falar de um assunto que é polêmico, né? Em partes. Não deveria ser, mas infelizmente a gente sabe que temos muitas resistências, né? Então, eu, antes de te fazer as perguntas, eu já gostaria de fazer uma fala mais de conscientização, né? Nós, como policiais, nós temos preconceitos, né? A sociedade tem, em relação a internos da casa, a presidiários. A grande verdade é que o nosso país ainda não está preparado para a ressocialização, né, do nosso público carcerário. Então a gente tem que ser, acima de qualquer coisa, coerente, né, e analisar o cenário nacional e verificarmos que, como a gente falava aqui, o Estado falhou muito e ainda falha em alcançar a sociedade mais carente. As comunidades mais carentes são esquecidas e, infelizmente, a gente sabe que onde não tem o Estado, a criminalidade toma conta. Então é preciso que a gente compreenda, né? Eu te confesso que levei tempo para ter essa reflexão que eu tenho hoje, né? Mas eu percebo que é importante todo tipo de projeto que tenta ressocializar um menor infrator, né, que está, no caso, acolhido lá no CASE, de extrema importância. Como tu falou, no projeto são 30 crianças. Se tu conseguir fazer com que metade da turma vá para um caminho do bem, como a Dani, já é um número fantástico, né? Então a gente precisa ter o entendimento que precisamos sim, né, ter projetos sociais. Às vezes somos criticados por trabalhar muito a questão social, mas não há outro caminho de mudar a sociedade senão trabalhando na base, né, trazendo civismo, formando cidadão de bem. E eu vejo, até o sargento Lucilmar me convidou para participar da formatura lá, eu não pude, porque eu tinha outro compromisso, mas enfim, eu quero que tu fale do projeto Cidadão Bombeiro, esse é o nome. Tá. Então, o projeto Cidadão Bombeiro, ele é um projeto pioneiro no Brasil, né?
Por quê? Ele é um projeto onde 2 forças de segurança pública se unem para promover, para auxiliar na ressocialização de jovens internos do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE, né, a antiga FEBEM, para quem não conhece. Então, no ano de 2021, o ano passado, eu fui convidada pela diretora do CASE, né, a Daiane Dias, para montar um projeto semelhante, não a mesma estrutura, mas semelhante ao Bombeiro Mirim para os jovens internos do CASE, né. Na verdade, esse convite ele veio do comandante, né, do Tenente Coronel Gerson, né, e a Daiane sugeriu o meu nome para montar esse projeto. Inicialmente, quando eu recebi esse convite, eu pensei, nossa, né, trabalhar com esse público, né, que é um público que a gente não conhece, né, não é o que a gente sabe é o que a gente, no meu caso, como bombeira militar, né, que não tenho essa vivência de policial, né, o que eu sei é o que a gente vê nos jornais, né, mas eu assumi, né, esse compromisso como uma profissional, pensando na responsabilidade social que o CBMRS tem, né? Então, o CBMRS ele tem uma série de responsabilidades e essa preocupação, né, com esse público também é uma preocupação que o CBMRS tem. E também assumir esse compromisso como cristã, né? Pensando nas obras de misericórdia que Jesus Cristo nos propõe, eu pensei, bom, essa também é uma obra de misericórdia, então eu também tenho essa missão. Então, montei esse projeto, né, usando como referência o Bombeiro Mirim, mas, claro, dentro da realidade daquele público. Então, por exemplo, instrução de nós e alturas a gente não incluiu, né, mas a prevenção de acidentes, prevenção de combate a incêndio, prevenção de afogamentos, né, tudo isso a sociedade como um todo precisa conhecer, né, então também está inserido nesse projeto, além de outras questões de civismo, né, cidadania, ordem unida, que são a base desse projeto. Então, montei esse projeto, apresentei para a Daiane, apresentei para o Tenente Coronel, e esse projeto foi encaminhado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, primeiro por conta, né, da realidade, né, que ele aborda e da estrutura dele, e o comandante do Corpo de Bombeiros, né, o subcomandante do Corpo de Bombeiros, prontamente aceitou esse projeto, e agora, em outubro, nós iniciamos a primeira turma. Eu confesso que eu estava um pouco receosa em como seria, né? Porque os internos que nós atendemos são aqui em Pelotas, né? Para conhecer o contexto. Aqui em Pelotas, atualmente, tem 33 internos no CASE, né? No Centro de Atendimento Socioeducativos. E a grande maioria dos internos são de Rio Grande. E os delitos, né, as infrações que esses jovens cometeram são as mais variadas, né, e nós tivemos acesso a algumas, né, que eles cometeram, e claro, para mim em especial, que não tem essa realidade, foi um desafio. Mas eu pensei, bom, eu tenho uma função, né, uma responsabilidade social enquanto cidadã e enquanto profissional, então eu vou cumprir com a minha missão. E surpreendentemente, né, quem entrou nessa comigo foi o Sargento Luciomar, né, que melhor do que ninguém conhece essa realidade por já ter sido um policial. Então, quando ele se propôs a estar nessa comigo, ele disse, olha, eu conheço bem a realidade desses jovens. E se fosse alguns anos, talvez eu não entrasse nessa contigo. Mas por acreditar, né, e por ser hoje, atualmente, ser bombeiro, vestir a camiseta de bombeiro e por realmente acreditar que esse trabalho ele pode fazer a diferença na vida desses jovens, eu vou entrar nessa contigo. E hoje ele assumiu essa parte do civismo, então eu sou a coordenadora pedagógica do projeto, né, faço todo esse gerenciamento de instrutores, a parte pedagógica, e ele assumiu a parte de ordem unida e disciplina, né, e assim, nós já estamos há um mês do projeto, agora no dia 22 de novembro nós teremos a formatura, e é uma das experiências mais especiais que eu tive a oportunidade de ter aqui no CBMRS. Por quê? Para quem não conhece, para quem só tem as notícias externas, né, para quem só tem essas notícias que a mídia nos possibilita, pensa que não, esses jovens não têm salvação. Não adianta, não tem jeito, eles já são jovens, já estão perdidos no mundo. Só que eles são jovens, né? Pensando hoje que a expectativa de vida de uma pessoa é de 60, 70 anos, eles ainda têm pelo menos 40 anos pela frente. Então, a gente não pode pensar que eles já estão perdidos, porque não estão, né? Eles podem ter tido um início perdido, né? Podem ter tido um início que não foi dos melhores, né? E, claro, para quem pensa que, mas o meu familiar morreu, aquela
aquele menor me roubou, realmente é chocante e eu não posso dizer que não é uma coisa que nos afeta, né? Eu sou mãe de 3 meninas e eu tenho uma preocupação com o futuro das minhas filhas. Mas ainda assim a gente não pode pensar que todo mundo está perdido, né? Que todos esses jovens estão perdidos. Então, ao longo desse 1 mês que a gente está trabalhando com esses jovens, a gente pôde escutar um pouco, né? Do que levou eles a chegarem nesse meio. E com certeza, assim, muito do que levou eles a chegarem na criminalidade foi o meio deles. Foi a realidade deles. Para muitos ali, era matar ou morrer, né? Para muitos ali, aquele ali era o único universo que eles conheciam. Quando nós apresentamos para eles um pouco do que era o Corpo de Bombeiros, né? O que era a instituição, o nível de curiosidade deles era muito grande, porque eles não tinham noção, tá, mas para aí, é assim que se faz? Essa é a realidade de bombeiro? Tá, mas, né, para eles aquele universo era totalmente desconhecido, porque o universo do crime que era a vida deles, né? Então, para muitos, eles não conheciam outras coisas. Então, é uma experiência bem gratificante. Importante destacar, os jovens que nós trabalhamos hoje são jovens selecionados, né, pela direção, são jovens que realmente a direção enxergou que o projeto realmente faria diferença, porque foi uma das coisas que eu pontuei quando nós montamos o projeto. Eu digo, olha, não adianta a gente vir aqui, né, despender um efetivo, porque também, né, a gente despende um efetivo para atender esse projeto e ser em vão, né? A gente realmente tem que ser um projeto que vai fazer a diferença. Então, eles fizeram uma seleção, né, de alguns jovens que já estão por sair, alguns jovens que já apresentam um bom comportamento, né, que já participam de outros projetos lá no Centro de Atendimento Socioeducativo. E, então, são jovens que foram selecionados e jovens que eu realmente acredito, espero não estar enganada, né, mas que eu realmente acredito que o projeto vai fazer a diferença. Até em uma das aulas agora, um deles pegou e ele está há 40 dias por sair, né? E aí eu falo para eles, olha, vocês têm tem outra perspectiva de vida, né? Só depende de vocês. Se vocês vão ter que sair da cidade de vocês, se vocês vão ter que sair da zona que vocês moram, né? Só depende de vocês, né? Se vocês seguirem pelo caminho que vocês iam, vocês já sabem que o destino de vocês é aqui o presídio, né? Porque o caso fica próximo do presídio. Mas se vocês realmente resolverem seguir por outro caminho, vocês só têm a ganhar, né? Então... É uma forma de resgate, né? E a possibilidade que eles têm de mudar a vida deles. Então, um projeto, mais uma vez, pode se tornar um divisor de águas na vida desses jovens internos, né? Então, para fazer a última pergunta, para a gente poder finalizar, eu queria saber qual a aceitação dos menores em relação ao projeto, o respeito com os instrutores, como está sendo isso? A aceitação, ela é assim, ó, maravilhosa, sabe? Uma das coisas que a gente colocou é justamente isso, a Ordem Unida, né? Vou te dar um exemplo para te ter uma noção, assim. A Ordem Unida, ela é bem forte no projeto, então eles têm a prática de civismo, eles têm logo que eles chegam, eles precisam cantar o hino nacional, o hino do Rio Grande, hastear a bandeira, né? Então, eles sabem a ordem da bandeira, como ela tem que estar posicionada. Eles têm que cantar o hino nacional com postura, né? Eles têm toda a prática de Ordem Unida, eles marcham. E eles, quando eles não têm, teve umas 2 semanas, eles não tiveram tempo de marchar, né? A aula se estendeu muito e eles não tiveram tempo de marchar. E eles, e aí, a gente não vai marchar? Por favor, a gente pode marchar 10 minutinhos? Então, a aceitação deles é muito boa, assim. Quando eles chegam, eles têm um uniforme deles. Então, quando eles chegam, eles já chegam fardadinhos, né, com uniforme, com tênis, né? Então a aceitação ela tem sido bem positiva. Inclusive, eles têm algumas oficinas, porque eles não ficam lá o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque também é uma visão que a gente tem, ficam lá comendo às custas do Estado. Não, eles produzem, né? Eles têm oficinas, eles produzem materiais que eles vendem, né? E aquele dinheirinho ali que eles recebem, eles mandam para as famílias. Eles têm uma parceria com o CIE, então eles também fazem um curso profissionalizante, e aí o salário que eles recebem, eles mandam para a família, auxilia ali na função deles, né? E numa das oficinas eles fizeram um presente para o Sargento Lucemar. Okay. E aquilo ali foi muito legal, assim, porque era uma oficina de origami que eles participaram e eles fizeram uma placa escrito Sargento Lucemar. Então aquilo ali é uma coisa simples.
mas a gente percebeu que o projeto, de alguma forma, fez a diferença na vida dele. Fez Na a diferença no verdade, sentido de que eles gostam, né, claro, de estar foi ali. uma retribuição pelo conhecimento transmitido, com certeza que demonstra que foi aceito o projeto, né, não. que teve essa receptividade. Bom, então, infelizmente, nós temos que Sim, encerrar. finalizar, né? Foi um prazer te ouvir, Muito obrigado pelo aceite de participar aqui do nosso primeiro podcast, né? Pod Praça. Então, eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, depois de passar para a Dani, para que a gente possa encerrar o programa de hoje. Então, acho que a gente, enquanto sociedade, a gente deve seguir acreditando, né, nos jovens, nas crianças, nos jovens, e na educação preventiva, né. Tem uma frase muito comum no Corpo de Bombeiros que fala, né, quando a prevenção acontece, quando o incêndio acontece, quando a prevenção falha, né. E isso a gente pode trazer para várias coisas, né. Os acidentes acontecem, né, quando a prevenção falha. Os jovens, eles se perdem quando a prevenção falha. Então, enquanto sociedade, de um modo em geral, acho que acreditar na prevenção, né, investir na instrução de jovens, né, não esperar que aconteça, não esperar que a criminalidade pegue esses jovens, realmente investir neles. O projeto Bombeiro Mirim é um dos projetos que existem, né, mas existem tantos outros, e enquanto sociedade a gente pode fazer um pouquinho. Né, um pouquinho. Daqui a pouco eu tenho um conhecimento, por que não chamar lá os jovens da minha comunidade para aprender um pouco daquilo que eu tenho? Então, investir na prevenção, né, investir na educação preventiva. Eu vou trazer para o meu campo, que é o Corpo de Bombeiros, mas investir, eu acho que investir nos jovens, investir na educação preventiva é uma forma da gente mudar a nossa sociedade, não de uma forma poética, mas de uma forma verdadeira. Show de bola. Então, Dani, faz as tuas considerações finais aí, porque... A Tayane, como ela acabou de dizer, eu acho que é o confiar no jovem faz a diferença. Porque muitas vezes a gente pensa, é jovem, é o futuro, até lá dá um jeito. Mas já é o presente, a gente já está aqui, a gente já está fazendo algo. O que a gente escolhe já faz a diferença. Então é acreditar que o jovem não é só o futuro, o jovem é o presente, o jovem é o hoje. E a gente fazer as coisas hoje, a gente ser preparado hoje, lá no futuro sim pode dar resultado, mas se a gente só pensar que um dia o jovem vai tomar escolha, um dia o mundo vai ser do jovem, que vai ser adulto, não vai dar certo. A gente tem que pensar que o jovem já é o presente, que a gente acreditar, a gente confiar que pode fazer a diferença, que um projeto, às vezes a gente individualmente conversar com o jovem, acolher, ajudar, já faz a diferença. Então, o confiar, ir atrás, onde ele não tem a ajuda assim, de poder desviar do caminho que está sendo levado e ter essa opção faz a diferença. Show de bola. Pessoal, então, estamos finalizando aqui o primeiro episódio do Pod Praça, né? Um podcast destinado aos praças da Brigada ICBM, RS, onde nós traremos as vozes em defesa dos praças. Então, aqui é um canal que vai ficar aberto para que todos que tenham interesse em falar de projetos, das questões atinentes à Corporação Brigada Militar, Bombeiro Militar, nós estaremos aqui de braços abertos para que a gente possa ter um bate-papo descontraído, ao mesmo tempo formal, né? Mas descontraído para que a gente possa debater sobre assuntos importantes. E para finalizar, né, eu gostaria de chamar a atenção da nossa sociedade, num contexto geral, sobre a responsabilidade social de cada um de nós. Infelizmente, nós cidadãos, às vezes esquecemos dos nossos deveres. A gente gosta muito de avocar os direitos, mas a gente esquece os deveres e principalmente sobre o tocante à responsabilidade social. O que tu faz de motivar os teus amigos, tu no projeto, tudo que a gente faz com o intuito de transformar vidas, de ajudar o próximo, faz parte da nossa responsabilidade social. Então, de nada adianta eu dizer que vou ajudar se eu não faço nada de concreto para ajudar. Ou, como infelizmente a gente sabe que existe, aqueles que ajudam só para tirar foto em rede social. A gente tem que fazer o nosso mínimo diariamente, né? Já dizia o Mário Sérgio Cortella, a gente tem que fazer o nosso melhor na condição que tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda, condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu ajo assim, eu sempre tento fazer o meu melhor,
dentro da minha possibilidade, para que eu consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Claro que, infelizmente, a gente não consegue resgatar todos, sempre vai ter aquele que vai se perder no caminho, mas, como disse, se a gente conseguir resgatar uma alma, né, uma vida, a gente já cumpriu o nosso papel social. Então, dito isso, gostaria de agradecer a todos e até o próximo episódio.